eu sempre digo, acho que para mim já está praticamente definido. Fala, amigos, não fala xerife de hoje, fala a respeito da convocação do Tite, né? É claro, muitas críticas, porque caberia o Rafael Veiga, o próprio Hulk também, né? Mas eu acho que ele convocou jogadores que ele tem em mente. A característica dos seus jogadores de seleção que ele convocou são jogadores de velocidade, né? Tem o Matheus Cunha, que é um atacante, né? Mas eu acho que a experiência do Hulk poderia sim ser importante nesse momento, mas eu acho que ele não quis fazer muito teste, né? Não levando esses jogadores. E já tem uma base praticamente formada, tem algumas dúvidas ali, você vê na esquerda, ele leva 3 laterais esquerdos. Então, por quê? Porque há dúvida nessa lateral, né? Ali vai sair os 2 convocados. A mesma coisa na lateral direita, eu sempre digo, acho que para mim já está praticamente definido. Pode ser que há uma mudança aí até a Copa do Mundo, né? Normal, né? Ele vem testando alguns jogadores, a própria zaga também, praticamente os 3 zagueiros, eu acho que já falta um zagueiro que ainda pode ter essa dúvida, mas acho que Militão, Thiago Silva e Marquinhos, né? O goleiro nem se fala. Então já tem um próprio na frente, né? Faltou alguns jogadores, mas eu acho que ele já tem uma base formada do time que ele quer, né? Só que eu acho que as características desses jogadores são importantes, de velocidade, todos bons jogadores, mas esse jogador de área ele não tem. Tem o Matheus Cunha, que pode fazer essa função, é jovem, mas é muito bom jogador. Mas eu queria ver o Hulk pela experiência dele e o momento que ele está atravessando, como também o Rafael Veiga, que é um meia que o Brasil não tem. É claro que tem o Neymar, mas não é diferenciado. Neymar é sensacional, mas é uma característica diferente. Mas eu acho que a gente tem que respeitar, vamos ver o que o Tite vai fazer nesses amistosos, né, e depois ter uma definição final da convocação para o Catar, né? Então vamos aguardar, muita crítica mesmo, principalmente na convocação do Rafael Veiga e também do Hulk. É claro, o Gabigol, alguns jogadores poderiam estar, mas ele basicamente já tem o seu time na cabeça e os últimos testes ele está fazendo agora para fazer a última convocação. Então é muito legal e vamos aguardar. Valeu, galera, um abraço. Bom, gente, não se esquecer, a melhor casa de aposta do Brasil, PixBet, não se esqueça, entra lá no site, a melhor condição é a PixBet, tá? A melhor casa de aposta disparada do Brasil. Dá uma olhada lá. Valeu. Mas se ele quiser fazer algo diferente, tem que fazer nesse jogo. Fala, pessoal do canal Ricardo Rocha 3, tudo bem com vocês? Rapaz, o xerife comentou um pouquinho sobre esses jogadores que o Tite convocou para esses 3 penúltimos jogos, né, da seleção brasileira. E você? Deixa aí um comentário, quem vocês queriam na seleção brasileira? Vou comentar um pouquinho sobre Copa do Brasil, isso mesmo. Vou começar por Vitória e Fortaleza. O Fortaleza vem muito bem na Copa do Brasil, mas no Brasileiro ele precisa vencer. E o treinador Vojvoda, muito inteligente, que ele já pega o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, Botafogo, que já vendeu mais de 20 mil ingressos, isso mesmo, para botar um time reserva para jogar contra o time do Vitória. Lembrando que o Fortaleza venceu por 3-0 o primeiro jogo, então ele vai botar um time reserva de luxo mesmo, jogadores muito interessantes. O próprio Romarinho, um jogador que eu gosto bastante, um jogador que precisa de minutagem de jogos. Tem o Matheus Vargas, tem o Renato Kaiser também, jogador que entrou muito bem na última partida na Libertadores. Eu gosto desse garoto, um cara que desde a época do Vasco da Gama eu acompanho, depois foi para o Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, enfim, um jogador muito interessante que tem a oportunidade de mostrar o seu valor já nesse jogo. E o Vitória, lembrando que ele só tem uma vitória e um empate nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, pessoal. O Vitória está na Série C do Campeonato Brasileiro. Os jogadores conhecidos do Vitória, um deles é o Trellis, ele mesmo que passou pelo time do Sport Clube do Recife, São Paulo Internacional, e o Luigi, que passou pelo time do CRB. O Luigi é um jogador muito interessante, mas se perdeu aí no decorrer da sua carreira. É um jogador que eu gostaria de ver mais vezes. Não é à toa que esse jogador até foi ao time do Corinthians, mas foi emprestado muitas das vezes. Vou comentar um pouquinho sobre Cruzeiro e Remo. O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo por 2-1. Há 5 jogos que o Cruzeiro não perde. Esse último que ele perdeu foi justamente para o time do Remo por 2-1, lá no Pará, um jogo muito difícil, onde eu vejo que o treinador Paulo Bonamigo vem fazendo um excelente trabalho lá, já fez alguns trabalhos interessantes, tem muita moral com a torcida, um treinador que, sem sombra de dúvidas, tem as características lá do futebol paraense, um treinador renomado do futebol brasileiro, mas que vai enfrentar o time do Cruzeiro
ingressos completamente esgotados para esse jogo. A torcida do Cruzeiro vai em peso, lembrando que o Cruzeiro é líder do Campeonato Brasileiro da Série B pela primeira vez, depois desses 3 anos, já que já está na Série B, a primeira vez que ele consegue ser líder do Campeonato Brasileiro. E só lembrando que esse jogo está valendo 3 milhões de reais para quem passar de fase. Alguns jogadores conhecidos do Cruzeiro, que vivem um bom momento, o próprio Edu, um atacante que veio do Brusque, um atacante muito forte, tem presença de área, muito inteligente, acho que pode fazer essa diferença no time do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem que se impor se ele quiser passar diante do time do Remo. Já pelo time do Remo tem jogadores interessantes e conhecidos. Eric Flores, o próprio Everton Senna, que passou pelo time do Santa Cruz, enfim. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Jogo muito difícil para o time do Cruzeiro, mas quem sabe, né, o Cruzeiro não consiga passar e arrastar esses 3 milhões de reais. Agora comentar um pouquinho sobre esse jogo, São Paulo e Juventude. O primeiro jogo foi 2-2, agora o São Paulo vai botar todas as suas fichas na Copa do Brasil. Ele consegue chegar um pouquinho mais rápido nessa Libertadores, lembrando que o São Paulo está em 7º colocado no Campeonato Brasileiro da Série A, e o Juventude também vem galgando uma vaga nessa Copa do Brasil, quem sabe passar de fase, um jogo muito difícil, estádio provavelmente lotado, mas o São Paulo, se ele quiser passar, vai enfrentar um time muito bem montado do Juventude, um time muito inteligente, jogadores experientes como o Paulo Miranda, tem o Paulinho Mocelin que volta ao time do Juventude, que já foi da base do Juventude, passou pelo Sport Clube do Recife, Londrina, tem o Jadson também, passou pelo time do Santa Cruz, Fluminense, jogadores interessantes, mas se o São Paulo pretende passar, vai passar por cima do Juventude, porque senão vai ficar muito pressionado o Rogério Ceni, já vem pressionado de algumas rodadas, vem ganhando fôlego por causa do Campeonato Brasileiro, mas se ele quiser fazer algo diferente, tem que fazer nesse jogo, porque o São Paulo vem enfrentando uma maratona de jogos do Brasileiro, tem também Sul-Americano, e São Paulo vem também, enfim, o São Paulo precisa fazer algo diferente, e o Rogério Ceni também até ganhar um fôlego nesse campeonato. Só lembrando a vocês que curta, compartilhe, comente bastante, siga a página do Xerife Ricardo Rocha 3. E você que gosta de fazer suas apostas, vá para PixBet. Vou deixar o link aqui e dá aquela moral, faça suas apostas na PixBet. Tá bom, pessoal? Forte abraço!